A gente já imaginava que o coronavírus, pelas proporções planetárias que tomou, iria reconfigurar a economia, se não o capitalismo. Só para dar um pequeno exemplo, imagine só esses shopping centers e essas grandes empresas que foram obrigadas a fechar suas portas, com prejuízos enormes para os lojistas, para os fornecedores e uma porção de gente mais através daquela chamada cadeia de produção. Eu falo isso a propósito de uma notícia que eu vi aqui no estado de São Paulo dizendo que empresários pedem plano Marshall e falam em 40 milhões de desempregados. Ao mesmo tempo, eu vejo, Folha de São Paulo, que o Supremo Tribunal Federal suspende dívida de São Paulo com a União. Dinheiro será usado contra o coronavírus. Isso aí é o calote já funcionando. São Paulo, que é um estado poderoso, foi o primeiro a dar o calote. Aliás, com razão, não é? Agora, a gente vê também que aqui na nossa Argentina, o presidente Alberto Fernandes disse que não ia poder pagar aquela dinheirama do FMI que o Macri pegou. O Macri pegou e torrou o dinheiro no mercado financeiro. E como é que vai ficar? Ora, como é que vai ficar? O encadeamento de calotes, né? São Paulo deu calote, daqui a pouco vão os outros estados. E daí a importância de estar no leme do governo alguém com cabeça fria e com um horizonte maior. Por isso essa pressão toda em cima do Bolsonaro, que tem se mostrado um pouco desastrado na condução do país. E outra coisa também é que seja alguém descomprometido com os compromissos que tem o Bolsonaro, principalmente com os Estados Unidos. O Bolsonaro, a gente viu aí, só pensa na bandeira americana e no Trump, a agradar o Trump. E o que é que o Trump pode fazer com o Brasil? Bom, esta é uma nova história. Porque na Argentina, por exemplo, se fosse um governo do Macri, a Argentina estaria numa situação periclitante. Porque o Macri, tendo sido financiado, a campanha financiada pelos americanos, eles jamais adotariam essa posição do Alberto Fernandes de não pagar a dívida ao FMI. Mas vamos então aqui examinar essa notícia do Estadão, que eu achei importante. Apesar da fonte do Estado, que é a XP, aquela corretora que a gente conhece, né? Que é uma corretora golpista que pagou o golpe de Estado contra Dilma, inclusive fazendo abertamente anúncios pela imprensa pedindo que o impeachment fosse logo votado. Vejamos aqui. Empresários avaliam que a crise desencadeada pela disseminação do novo coronavírus provocará grande impacto no sistema de saúde brasileiro. Mas os estragos na economia real serão muito mais profundos, com possibilidade de gerar um caos social no país. Eles pedem ações de grande impacto por parte da União. Você vê esse pessoal aqui financiou justamente a deposição da Dilma, que fazia um governo de acordo com os interesses brasileiros, não é? E também apoiou toda aquela estrutura, aquele aparato que acabou com a quase destruição da nossa Petrobras e de muitas de nossas estatais, inclusive o pré-sal. Vejamos então, o presidente da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, disse que vê um risco de crescimento do desemprego para mais de 40 milhões de brasileiros em decorrência da pandemia do Covid-19. É um número assustador, disse ele. Está aqui, é um rapaz novo, né, um cidadão novo, tem o quê?
máximo 40 anos. E aí ele diz assim, ó, eu vi hoje uma entrevista do presidente regional do Fed, que é aquele Banco Central americano, de St. Louis, James Bullard, Banco Central norte-americano, dizendo que a taxa de desemprego irá subir, isso nos Estados Unidos, de 3% para mais de 30% nos Estados Unidos por causa da crise. No Brasil, onde há mais de 10 milhões de desempregados, acredito que o impacto será muito maior. E daí até que não está sendo alarmista, não é? A gente sabe que os números realmente preocupam. Agora a gente não entende como é que essa gente aqui patrocinou toda aquela campanha para atrelar a nossa economia aos Estados Unidos, que acabou dando naquela emenda do teto, né, do gasto de teto, amarrou praticamente, engessou a economia, engessou inclusive o presidente da República, o Temer na época, mas o Temer era apenas um agente, um delegado deles, e fazia o que eles mandavam. A mesma coisa com o Bolsonaro. O que o Bolsonaro vai poder fazer com essa estrutura que eles mesmos criaram? Claro, vai ter de romper com tudo. E se não romper, eu lamento muito, mas o Bolsonaro vai sobrar. E estes calotes que começam a ser dados. Partindo aqui de São Paulo, né, o Supremo suspende dívida de São Paulo com a União para investir no coronavírus. Ordem já se aplica a uma parcela de 1,2 bilhão que deveria ser paga nesta segunda-feira. O ministro Alexandre de Moraes, não foi nem o Supremo, foi um ministro apenas, prestem bem atenção, que tomou essa atitude, né, que é de uma amplitude incrível, não é? Um ministro só se responsabilizar por aquilo, mas é o Supremo. Determinou a suspensão por 6 meses do pagamento das dívidas do Estado de São Paulo. A decisão obriga o governo paulista a aplicar no combate ao coronavírus o dinheiro que deveria ser pago para abater o crédito. Agora vamos lá na Argentina para ver, com aquele governo, este sim eleito pelo voto popular, e não tendo, né, aquele comprometimento com a financiarização internacional, e muito menos com os Estados Unidos ou com a Europa, está conduzindo o país. Tendo o presidente Alberto Fernandes falando sobre, como diz aqui, respondendo ao FMI com uma contundente mensagem. O que diz o Alberto Fernandes neste texto aqui em espanhol? Celebramos que o organismo, no caso o FMI, Fundo Monetário Internacional, compreenda a situação na qual nos encontramos. Agora devemos trabalhar para conseguir, como sempre dissemos, um acordo que nos permita cumprir nossos compromissos externos sem prejudicar os argentinos mais vulneráveis. Ou seja, ele, o Alberto Fernandes, que vai ditar os termos dos compromissos que ele vai ter com o FMI. É isso aí, é isso aí. Aí são governos comprometidos com o país, com as necessidades do país e não com as finanças internacionais, para sim agora, não é, conduzir seus países, levando em conta toda esta situação de coronavírus e de crise social, eu diria mais de debacle econômica provocada por este vírus.